Neurociência destravando o aprendizado de piano. Aula 1. Nessa primeira aula, eu gostaria de abordar o que eu acredito ser o fator que mais desencadeia travamento no aprendizado pianístico, que seria o excesso de pensar. Tocar muito bem piano é uma das habilidades mais difíceis que o ser humano pode realizar. A neurociência tem uns elementos suficientes para explicar essas dificuldades. O aprendizado é tão difícil a ponto de que, se ele for realizado de forma inadequada, ele pode ser travado. Por exemplo, muitas pessoas bastante inteligentes que têm todas as habilidades para tocar bem piano não conseguem tocar mesmo estudando muito e por muitos anos. Gostaria de explicar por que isso ocorre e como pode se destravar esse aprendizado a partir do exemplo do que ocorreu com uma aluna. Meu nome é Cida. Resolvi aprender piano com mais de 60 anos de idade. E fiquei durante 7 anos tentando aprender o piano. E com grande dificuldade, não tocava nem parabéns a você após 7 anos de estudo. Então me sentia frustrada, mas mesmo assim eu estudava. E por causa disso, me sentia absolutamente incapaz de tocar piano. E após algum tempo, informalmente, não sei se por acaso, em conversa com a professora Márcia, ela se disse para mim: Cida, você é capaz de tocar piano. Me deu uma certa esperança, mas enfim, não acreditei muito, mas vim para cá e comecei a ter aula de piano com a professora Márcia. Ela, através dos conhecimentos da neurociência aplicadas às minhas dificuldades, percebeu que as minhas maiores dificuldades eram não conseguir tocar as notas no tempo certo, a musicalidade era nula. E ela foi me orientando esses aspectos, dizendo que a minha dificuldade era o excesso de pensar. Porque eu pensava muito nas notas, pensava muito em como tocar e verdadeiramente a sonoridade nem saía, porque nesse pensar eu perdia muito tempo e apareciam só notas e tocadas de forma esparsa. Falava que música que era, não parecia com nada, porque eu só tocava as notas desse jeito. E me sentia cada dia mais frustrada. E sempre tocando do mesmo jeito, as coisas não melhoravam. Sempre tocando do mesmo jeito, sempre não ouvindo. Conclusão: cadê a sonoridade do piano que eu tanto gosto? Gosto muito de piano, gosto da sonoridade do piano e justamente tentei tocar piano por causa da sonoridade. E o que aconteceu? Nada. E com a professora Márcia, eu fui percebendo ao longo das aulas que o que me travava efetivamente era o excesso de pensar e não me permitir errar, aquela coisa do perfeccionismo mesmo que eu tenho, eventualmente até exacerbado no perfeccionismo, e ela insistindo com a forma delicada que ela faz: olha, se permita errar. E eu fiquei pensando muito nesse me permitir errar. E ela dizia: não se preocupe, erre tantas vezes quantas você precisar e tente de novo e vai prestando atenção, para de pensar um pouco nas notas. E isso me trouxe assim um certo alívio. Não sei efetivamente como, talvez ela explique melhor que eu fui realmente deixando um pouquinho o pensar e comecei a ouvir um pouquinho. E quando eu tocava as notas, ela dizia: você não está ouvindo. Ficava pensando, como que ela percebe que eu não estou ouvindo? Mas essa parte ela me explica melhor que eu. E realmente, quando ela falava, eu não tinha ouvido as notas. Ela falava: ouça. E eu, por algum mecanismo do cérebro que eu não sei explicar para os senhores, eu realmente passei de um estágio para o outro. Comecei a ouvir um pouquinho, não tanto, mas ouço um pouquinho. Então, como eu tinha tocado o piano tão metodicamente, mas de forma errada,
não evoluía em nada, né? Então a convivência e a conversa com a professora, embasada ou com os fundamentos na neurociência, me trouxeram esclarecimentos que me deram base para entender, como eu expliquei um pouquinho antes, como eu falei um pouco antes, qual era o meu bloqueio, e aí me trazendo conforto e esperança com relação ao piano. É nesse estágio que eu estou, com esperança, apesar não, com esses 2 anos passados, com essas conversas a respeito da neurociência trazida para a minha pessoa, eu realmente tenho me sentido um pouco mais confortável e percebo-me capaz de tocar piano e ouvir a sonoridade das teclas tocadas, que hoje me parecem música. Isso me traz um profundo conforto e esperança. Por que afirmei que pensar demais estava bloqueando o aprendizado pianístico da Cida? Para explicar essa questão, é importante entender quais as informações são processadas para poder tocar uma música no piano através da leitura da partitura. Para ler as notas e os tempos, é preciso observar as claves, a localização das notas nas linhas e nos espaços, a fórmula de compasso e as figuras musicais. Depois de observar esses dados, é necessário resgatar informações a respeito deles. Como nesse exemplo, saber que essa é uma clave de Sol, que a nota do terceiro espaço é um Dó, da terceira linha é o Si, e pelo fato de ser um compasso 3x4 e as figuras serem semínimas, saber que cada nota vale um tempo. Depois de saber quais as notas devem ser tocadas, é preciso encontrá-las no piano. Saber onde é a nota Si, a nota Dó, Ré e Mi. Depois de tudo isso, é preciso fazer os movimentos adequados para tocar as notas certas no tempo certo. Isso pode parecer fácil para as pessoas que conseguem automatizar todos esses processos. Mas para as pessoas que têm que pensar em cada etapa, tocar nota certa no tempo certo se torna uma tarefa impossível. Para explicar essa impossibilidade, é preciso saber o que é pensar. Pensar está relacionado diretamente com a consciência. É como se estivesse falando internamente. Portanto, da mesma forma que conseguimos falar apenas uma coisa de cada vez, conseguimos pensar apenas em um aspecto de cada vez. No piano, é preciso tocar várias notas de forma simultânea. Portanto, é impossível tocar pensando em cada nota. Gostaria de simular como a Cida processava cada informação para entender a situação que ela passava. Ré, com dedo 5, Sol, Si e Ré. Sol com dedo 1, Lá, Si com Lá, Dó, Ré com Si. Algumas pessoas podem achar que é exagero, mas era mais ou menos isso que acontecia. Por causa do perfeccionismo, ela não queria errar de forma nenhuma. Então, para ela, era natural pensar em cada detalhe. Dessa forma, ela pensava na nota na partitura e procurava a nota correspondente no piano, e ainda ficava pensando com que dedo ela tinha que tocar. As informações eram processadas de forma tão detalhada e precisa, e o controle motor era tanto, que ela não conseguia nem escutar o que ela estava tocando. Não conseguia pensar no tempo e tocava tudo de forma muito lenta. O que ocorre é que os circuitos neurais necessários para processar informações conscientes e inconscientes são bem diferentes, como podemos ver nesses desenhos que representam os circuitos neurais dos processamentos da percepção visual. O processamento inconsciente requer circuitos neurais mais localizados,
ao passo que o processamento consciente requer uma ativação muito mais extensa e intensa. Quanto mais detalhado for o processamento consciente, maior será a utilização da capacidade cerebral. Portanto, se pensar demais, acabamos perdendo a capacidade até de escutar. Não é comum acontecer de você estar extremamente concentrado e alguém ter que chamar sua atenção, pois você não escutou essa pessoa te chamar? Então, a Cida prestava tanta atenção para não errar, pensava em cada detalhe e controlava tanto os movimentos dos dedos que ela não conseguia pensar no tempo e nem escutar o que ela estava tocando. E o pior de tudo é que quando uma pessoa pensa demais, controla demais os movimentos, ela acaba inibindo a automatização. É por isso que ela estudava bastante e repetia, mas não conseguia tocar. Sem automatização, é impossível tocar bem piano. Portanto, para a Cida conseguir reverter essa situação, foi fundamental fazer ela pensar de menos, ou seja, permiti-la errar. Ao não se preocupar com os erros, ela pôde diminuir o grau da atenção e, dessa forma, possibilitar a automatização e a audição do que estava sendo tocado. Gostaria de explicar como foi trabalhado para a Cida poder pensar de menos. O aspecto mais importante foi diminuir a quantidade de informações a serem processadas. A leitura da partitura do piano é uma loucura. É preciso ler notas geralmente em duas claves distintas de forma quase simultânea, sem falar em tempos e todas as outras indicações como dedilhado, articulação, dinâmica, entre outros. Portanto, inicialmente, pedi para que ela tocasse sem a partitura na base da imitação. Depois que ela tocou um pouco na base da imitação, eu pedi para que ela voltasse a tocar lendo partitura, música simples que ela conhecesse e gostasse muito, mas sem se preocupar com o tempo. Esse procedimento permitiu que a execução da sequência das notas fosse facilitada e automatizada. Porém, o tempo ficou qualquer coisa. Inclusive, o marido dela, que toca violão, achou estranho e perguntou: escuta, a sua professora não trabalha a questão do tempo? Depois que ela conseguiu tocar as sequências das notas de uma forma mais fluente e automática, eu pedi para que ela tocasse cantando e contando o tempo, como a contagem do tempo fosse a letra da música. 2 e 3 é 2 e 3, é. Depois de todo esse processo, ela ainda tinha uma reclamação. Ela conseguia tocar as notas certas no tempo certo, mas ela dizia que esses sons não estavam parecendo com música. Parecia um monte de notas aleatórias. Então eu disse: Cida, você conhece essas músicas? Gosta delas? Você tem ideia de como elas são tocadas? Então, ao invés de você tocar pensando em notas o tempo, tente senti-la. Tente escutar internamente. E tente reproduzir prestando atenção na música e não nas notas. Foi daí que ela conseguiu tocar. E finalmente ela disse: estou reconhecendo a música. Não estou tocando apenas as notas. E depois que ela conseguiu tocar algumas músicas, ela chegava e quando tocava peças um pouquinho mais difíceis, ela voltava a pensar. Não tem jeito, é a natureza dela. Então, o que a gente fazia? Fazia todos os processos novamente. Fazia ela pensar de menos, para ela poder ter mais fluência e poder automatizar. E assim poder sentir novamente a música para fazer música. O
O travamento causado pelo perfeccionismo da Cida não é exclusividade dela. Ele é bem comum, principalmente entre os estudantes que iniciam o aprendizado na idade adulta. A utilização desses procedimentos em vários estudantes com as mesmas características tem proporcionado um aprendizado mais fluente e prazeroso.